dia, irmãos, aqueles que estão nos ouvindo. Nós estamos mais uma aula de livro de Gênesis, capítulo 3. E antes de iniciar, eu queria começar com uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer pela tua presença conosco a cada instante. Sem ti nada podemos fazer. E, ó Pai, nós que conhecemos o Senhor, temos essa realidade em nossas vidas, porque dependemos de Ti para tudo. Pedimos a Tua orientação agora, ao estudarmos a Tua Palavra, que ela fale ao meu coração e ao coração de cada um que está ouvindo esse vídeo. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão, cada família, fortalece a fé de cada um, Pai. Sabemos que nesse distanciamento, existe oportunidade para o pecado, para o diabo, mas a Tua presença confortadora, consoladora e poderosa pode nos fortalecer e pode nos manter firmes durante esse tempo. Abençoa o estudo da Tua Palavra, abençoa cada um que está ouvindo. Novamente pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Bem, semana passada nós começamos a ver a sutileza do tentador. E, dentro disso, nós já vimos a serpente, a astúcia de Satanás, a astúcia desse animal qual ele se apoderou. E vimos também a tentação propriamente dita. Vimos que a maneira artificial como foi conduzida. O que o diabo queria realmente da mulher era que ela comesse o fruto proibido. E para isso, e para fazer com que ela cometesse esse pecado, Satanás usou o mesmo método que ele usa hoje. Ou seja, no versículo 1 de Gênesis, ele questionou se seria ou não pecado o que eles iriam fazer. Veja, é assim que Deus disse? É interessante esse comecinho dessa frase. É assim mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo que você está dizendo? E depois ele negou que havia qualquer perigo nisso. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja, Satanás induziu a mulher a pensar que não havia mal algum no que ela estava fazendo, não havia perigo naquilo. Ele sugeriu que haveria muitas vantagens em fazê-lo. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Conhecimento. É interessante que o conhecimento é algo que, desde o início do mundo, o homem persegue. No Novo Testamento, lá no início da igreja, nós vimos os gnósticos. Conhecimento humano. Em contrapartida disso, tem a epignose, que é o conhecimento de Deus. Então, são palavras gregas, gnose, conhecimento humano. Epignose, conhecimento de Deus. Então, ele questionou se não era pecado. Também, ele fez o seguinte. Ele falou quando ele falou da ordem do Senhor, Satanás falou de forma zombeteira. Isso tem falado ao meu coração muito. A maneira como ele abordou a mulher, e ele censurou a mulher pela sua timidez em aproximar-se daquela árvore, é como se tivesse dito, você é tão meticulosa e cautelosa e tão precisa
por Deus ter dito, não comereis? O diabo ele é tão mentiroso como também um zombador. Desde o princípio, ele é assim. E os escarnecedores dos últimos tempos também vão ser assim. Pedro fala, olha, o sol continua nascendo, continua se pondo, os dias continuam acontecendo, a colheita tem sido feita, tudo está normal. Onde está a promessa da vinda de Cristo? Eles estão questionando isso, não, eles estão zombeteando, ou seja, estão zombando daqueles que são crentes. Por isso, esse é um dos frutos de Satanás. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. Zombar da pessoa porque achamos que ela é menor do que nós. Ah, você não consegue atingir tal coisa? Ah, então eu consigo, eu sou melhor que você. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá na prefeitura e ele se julgava a oitava maravilha da natureza. Se julgava lindo, maravilhoso. E ele fazia o seguinte, ele dizia assim, eu consigo sair com todas as moças. Esfrega aqui para ver se você pega um pouquinho disso. Zombeteando daquelas pessoas que eram mais tímidas. Esse é um problema sério. Isso é fruto de uma pessoa que quer ser maior do que é. E nós vamos ver isso hoje. Justamente isso. Nós paramos justamente quando falamos da mulher. Deixa eu só abrir aqui o slide que eu vou continuar agora no dia de hoje. Que é o seguinte, diz o seguinte. O diabo desejava, desde o princípio, era remover o senso de obrigação que a mulher tinha. E o primeiro passo para o pecado é justamente isso. Ele pegou a ordem do Senhor e deturpou essa ordem. Certamente você está enganada. Não pode ser verdade que Deus lhe proibisse essa árvore. Ele não faria uma coisa tão pouco razoável. Olha como é que ele infiltrou ou inseriu nessa frase para falar com a mulher alguma coisa sutil, onde ele diz, olha, tem alguma coisa de errado. Ou você não entendeu direito, ou Deus não falou direito. Né? Você está enganada. Não pode ser que Deus tenha dito isso. Mas se Deus disse, então ele está errado. Não seria razoável se ele fizesse isso. Ele colocou dúvida no coração da mulher. Bem, também foi uma fraqueza entrar em conversa com a serpente. Nós já vimos isso semana passada. Foi uma fraqueza entrar em conversa com a serpente. Nós vimos naquela oportunidade, nós vimos Provérbios, capítulo 14, no verso 7. Provérbios 14, 7 diz assim, foge da presença do homem insensato. Porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Evita o homem insensato. Ou seja, a mulher tinha que ter sensatez suficiente para evitar a serpente. Já vimos semana passada. Foi a sua sabedoria registrar a liberdade que Deus lhe tinha concedido. Em resposta àquela serpente, aquela dissimulação da serpente, né, aquela falsidade da serpente, como se Deus os tivesse colocado no paraíso somente para atormentá-los. E se a gente for prestar atenção,
Todo pecado começa assim. Todo pecado, ele é distorcido para dizer que Deus quer o pior para nós. Puxa vida, estava conversando com o André e ele estava falando do reino de Israel, estava lembrando do reino de Israel. E estava falando, Deus tinha um modo próprio de cuidar do povo, com seus juízes. Mas o que aconteceu? O povo foi tentado a achar que a maneira como Deus cuidava do povo com os juízes não era melhor. Por quê? Porque eles dizem, todos os outros povos têm um rei e nós não temos. Então, olha, todos os outros fazem assim, mas nós não podemos porque somos crentes. Entende a sutileza que Satanás tem usado para nos levar a pecar? O casal jovem, crente, que está namorando. Todo casal tem relações sexuais antes do casamento. A Bíblia diz que isso não é certo. Mas todo mundo faz. Por que Deus me proíbe de fazer uma coisa que todo mundo faz? Está entendendo? Deturpar a ordem do Senhor. Nós temos também o diabo começou a questionar o preceito no versículo 1, no verso 1. Não comereis de toda árvore do jardim? Vendo que a mulher estava entrando na sua conversa, vamos dizer assim, estava entrando na sua, ou estava seguindo ele, estava entrando na sua conversa, deixou esse ataque de lado, parou de falar disso. E rapidamente ele já lançou a segunda parte do seu ataque. Certamente não morrereis, diz ele para a mulher. Você não vai morrer. E isto era uma mentira completa. Deus tinha dito que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. No original morrendo morrerás. Por quê? Morrendo, separando de Deus eternamente, por causa do pecado, vai ter morte física. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Não acreditaram naquilo que Deus queria colocar para eles, ou que tinha colocado para eles. Preferiram as mentiras do diabo. Veja, pois era contrária à palavra de Deus que nós sabemos com certeza que é verdadeira. 1 João 2, 21 diz o quê? 1 João 2, 21 diz o seguinte: não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ensinou o quê? A permanecer na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era uma mentira que tentava desmentir o próprio Deus.
Satanás estava de uma maneira levando a mulher a desacreditar de Deus. Desacreditar naquilo que Deus tinha dito. Deus disse bem claramente: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ou seja, ele disse, pode comer de todo o fruto, menos desse que está no meio do jardim. Do que está no meio do jardim. Você tem liberdade para comer de tudo. Veja, isso também, essa mentira completa, era contrária ao seu próprio entendimento. Quando o inimigo lhe diz que não havia perigo na desobediência de rebelião, estava dizendo algo que ele sabia, por dolorosa experiência, que era mentira. Que o que ele estava falando era uma falsidade, era falso o que ele estava falando. Por quê? Porque ele já tinha experimentado a morte. Que morte? Separação eterna de Deus. Naquele momento, quando Satanás desejou ser igual a Deus e foi expulso, ou perdeu o seu estado original, ele sabia que ele estava morto. Que ele estava morto o quê? Separação eterna de Deus. Não era aniquilação. Algumas seitas pregam a aniquilação da alma, mas nós sabemos que a aniquilação da alma não é algo que a palavra de Deus nos ensina. Uma vez concebido um ser humano, ele é eterno. A eternidade do ser humano não é anterior à sua concepção. No caso de Adão, anterior à sua criação. Mas a partir do momento que ele foi concebido ou foi criado, no caso de Adão e Eva, ele é eterno. Nada pode. Mas Satanás experimentou a morte. Que morte? Separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. Veja, ele tinha infringido a lei da sua criação e tinha descoberto para o seu próprio prejuízo, Satanás, que não podia prosperar daquela maneira. Satanás, quando ele criou no seu coração a mentira, criou o pecado, ele sabia que não ia poder prosperar. E ainda assim ele diz aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eles não morreriam. Por isso que se pode dizer que o Senhor Jesus diz lá em João 8, que ele foi homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele testemunhou para a mulher que ela não morreria, mas era uma mentira. Ele levou aquelas pessoas à morte. Ele foi homicida. O diabo ocultou a sua própria desgraça. O diabo ocultou sua própria desgraça para poder atraí-los a algo semelhante. Isso é muito importante a gente pensar. A que ponto chegou Satanás? E a que ponto muitas pessoas chegam? Tem pessoas que agem deliberadamente de determinada maneira para destruir a outra pessoa. É isso que João está dizendo. Se eu amo o meu irmão só de palavra, só de falar, eu amo ele, mas não mostra isso com suas atitudes, isso é amor ao próximo. Ele está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Ele está levando aquele irmão para a morte, para a destruição. Veja, nós precisamos tomar cuidado com essa parte do amor fraternal. No diabo não tinha amor. Ele nunca amou ninguém, diferente de Deus. Deus é amor. Satanás é mentira. Deus é verdade. Satanás é mentira.
ele lhe diz que, embora pequem, não morrerão. Olha, fica tranquilo. O que Deus disse é mentira. O pai da mentira falando que o Senhor Deus é mentiroso. Que o Senhor Jesus é mentiroso. Dizendo, olha, não fica preocupado, certamente você não vai morrer. E ainda deseja ter mais credibilidade do que Deus. No que diz, como diz o nosso apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E ele tem a audácia de dizer que a palavra de Deus, o que Deus disse para Adão e para Eva, era mentira. Não, certamente vocês não morrerão. Não vai morrer. Observe que a esperança da impunidade é um grande apoio a toda iniquidade e impenitência. Nós estamos vivendo no Brasil algo que é muito interessante. E alguns especialistas dizem o seguinte, que as pessoas só agem da maneira como agem no Brasil porque não tem impunidade. Porque não há punição naquilo que eles fazem. Isso está corroborando com isso que nós estamos dizendo. Observe que a esperança da impunidade é um grande apoio a toda iniquidade. Se eu tenho certeza que se eu roubar o dinheiro público, eu não vou ser pego e vou gozar desse dinheiro, o que eu vou fazer? Claro, eu não, né? Estamos dizendo, a pessoa, o ser humano, ele vai roubar. Ele vai fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque ele não vai ter penitência nenhuma. Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Veja Deuteronômio 29, 19, o que diz. Deuteronômio 29, 19. Aqui é Deus fazendo aliança com o seu povo, né? E aqui ele está falando da amargura que o povo teria se não cumprisse o que Deus estava dizendo. E no versículo 19 ele diz assim, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Veja, Deus disse, olha, para o povo de Israel, você tem que andar assim, 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 e você vai colher isso, isso, isso. Agora, se você fizer isso, você vai colher amargura, dor, sofrimento. E aí ele diz aqui, olha, eu terei paz andando de acordo com aquilo que eu quero? Não. Então, essa mentira era contrário ao próprio entendimento de Satanás. Satanás tinha um outro entendimento, ele tinha sofrido. Pois essa mentira completa, ou seja, certamente não morrereis, ele lhes promete vantagem com essa mentira. Veja, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele ou do fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui o diabo continua o seu ataque. Mais uma investida. E foi um golpe na raiz, lá onde o ser humano mais sente. Um golpe fatal à árvore da qual são os galhos. Ele não somente se responsabiliza dizendo que eles não perderiam com isso, desta forma comprometendo a salvá-los do mal.
Desculpa. Veja, ele diz, olha, vocês não vão ter problema, mas se tiver, eu estou aqui. É isso que ele está dizendo, olha. Tá vendo? Sereis conhecedores do bem e do mal. Ah, não se preocupa, vocês não vão ter problema. Mas se tiver algum problema, eu vou estar aqui para ajudá-los. Ele não somente se responsabiliza dizendo que eles não perderiam com isso, dessa forma comprometendo a salvá-los do mal. Mas, se eles fossem suficientemente tolos para se aventurar com base na sua suposta segurança de alguém que tinha ele mesmo falido, queria se responsabilizar por saírem ganhadores de uma maneira indescritível. Quando nós estudamos o Goel, o resgatador, um dos pontos que o Goel, ou um dos pontos que ele precisa ter o Goel, ele não pode ter dívida. Como eu, devedor, posso resgatar alguém que deve? Não tenho condições. Não tenho condições. Não tenho dinheiro, tenho dívidas. Chego lá no banco e digo assim, olha, o que está devendo aí o fulano, né? Quem está devendo aí o fulano está devendo, eu vou pagar a dívida dele. Como? Como você vai pagar se você não consegue pagar a sua dívida? E Satanás se colocou como um falso Cristo desde aquele momento. Ele não poderia tê-los persuadido a correr o risco de se arruinarem se não tivesse sugerido uma grande probabilidade de se aprimorarem. Ele não conseguiria levá-los ao pecado se ele não tivesse dito que eles teriam um grande lucro. Esse é o problema. Por isso ele agiu da maneira como agiu. Falando, não, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter lucro. Vocês vão ter lucro nisso. Sereis conhecedores do bem e do mal. Também, ele lhes insinua os grandes aprimoramentos que eles fariam se conhecessem o bem e o mal. Quando nós estudamos lá atrás a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vimos que Deus não proibiu-os de comer o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, porque não queriam que eles tivessem o conhecimento do bem e do mal. Mas Deus queria que eles aprendessem do bem e do mal dele, Deus. Deus, no momento certo, iria ensinar para eles o conhecimento, ou o bem e o mal. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós, por querermos colocar a carroça na frente, por sermos desesperados. E aí vem aquela oferta, é agora ou nunca. E você faz o agora e se arrepende do depois. É agora ou nunca. E aí você não enxerga lá na frente e faz agora e se arrepende logo depois. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles não podiam esperar que Deus os ensinasse.
Eles não podiam esperar que Deus, com a sua paciência, com a sua calma, com seu amor, com sua misericórdia, os ensinasse a lição. Veja, Satanás adapta a tentação ao estado puro em que agora se encontram, propondo-lhes não prazeres ou satisfações carnais, mas deleites e satisfações intelectuais. Como nós vimos quando falamos da criação da mulher, do homem e da mulher, nós vamos ver isso com mais detalhes, quando nós chegarmos na parte da tentação, da queda do homem. Muitos acham que o pecado que aconteceu, que levou Adão e Eva a caírem, é o sexo. Só que não é. Só que não é isso. E por quê? Porque eles estavam num estado puro. Sexo feito dentro da vontade de Deus não pode ser pecado. Não é pecado. Veja. Então, o diabo não tinha o que propor para eles. Olha, vocês vão poder ter relações, porque agora... Não propôs isso porque com certeza já tinham. Mas ele propôs deleites e satisfações intelectuais. Sereis como Deus. Sabiam quem era Deus. Deus se revelou para eles no dia a dia, a cada momento, a cada instante, mostrando quem Ele era, o seu conhecimento, o seu saber. Imagina, hoje eu dormi e amanhã tem uma mulher aqui. Ou quando acordei tinha uma mulher. Quem que fez? Deus. Deus fez. Adão tinha plena convicção do poder de Deus em fazer as coisas. Ele tinha esse conhecimento. Então, ele foi tentado naquilo mesmo que Satanás foi tentado. Sereis semelhante ao Altíssimo. Sereis como Deus. Ou seja, tereis o conhecimento que Deus tem e conhecereis o bem e o mal. Estas foram as iscas que o inimigo colocou no anzol para Eva. Olha, Eva, você vai ter o conhecimento que Deus tem. Seus olhos se abrirão. Seus olhos se abrirão. Vocês terão muito mais poder e prazer de contemplação do que tem agora. Vocês terão um domínio mais amplo nas suas visões intelectuais e compreenderão mais coisas do que compreendem agora. Vocês acham que tem conhecimento? Imagina quando vocês forem conhecedores do bem e do mal. Imagina quando vocês forem conhecedores do bem e do mal. O inimigo fala como se agora eles fossem míopes e tivessem uma visão turva. Vocês enxergam, mas é aquilo que Deus quer que vocês vejam, em comparação ao que teria depois. Olha, vocês hoje só enxergam aquilo que Deus quer que vocês enxerguem. Mas quando vocês comerem,
aí nem Deus pode segurar vocês. E interessante que ele diz assim, sereis como Deus. Como quem? Como Elohim. Já vimos o poder dessa palavra. Elohim, deuses poderosos. Não somente oniscientes, mas também onipotentes. Olha, vocês vão ser serão como Deus. Ou vocês serão como o próprio Deus, igualzinho a Ele. Rivais dele. E agora eu acho que o que mais mostrou o desejo deles. Vocês serão soberanos. E não mais súditos. Autossuficientes e não mais dependentes de Deus. Uma sugestão completamente absurda o que Satanás fez. Tão absurda quanto aquilo que foi criado no seu coração. Querer ser igual ao Altíssimo. Eu vou subir e vou ser semelhante ao Altíssimo. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Vou sentar no trono de Deus, ele vai ficar abaixo de mim. Vai ser menor do que eu. E olha, acho que é Jeremias 10. Jeremias 10. 14. Leia na sua Bíblia quando você tiver. Abre a sua Bíblia e leia. Todo homem se tornou estúpido, pateta, idiota. Não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nela não há fôlego. Sabe o que é isso? É isso que o pecado faz com o ser humano. Se você pegar, dar uma olhadinha na teoria da evolução que nós vimos no começo desse estudo lá atrás, no começo do ano passado, você vai ver que para você acreditar na teoria da evolução, você tem que ter mais fé do que para acreditar na teoria da criação, do criacionismo. Por quê? Porque existem lacunas tão grandes, mas tão grandes, que o homem não consegue preencher, porque não tem sabedoria para isso, para inventar uma história dessa. Isso vem de Satanás. E Satanás também não tem esse conhecimento todo como Deus. Mas presta só atenção, estava vendo outro dia no NetGeo, né, na National Geographic, falando a respeito da evolução. E ele diz assim, que houve uma explosão e com muita sorte, com muita sorte, bebê, com muita sorte, que base tem para isso? Aí você pega e vê que o homem, ele prefere acreditar numa estupidez como essa do que acreditar em Deus. Então, a sugestão que Satanás deu era a seguinte, como se fosse possível que a criatura que que as criaturas que surgiram ontem, como se fossem como seu Criador. Ou seja, que uma criatura pudesse equiparar ao Criador, que um Criador que existe de eternidade a eternidade. Uma mentira tão grande, mas Eva acreditou nisso. Eva também acreditou quando ele disse que vocês conhecerão o bem e o mal, isso é, tudo o que se sabia que é desejável. Vocês conhecerão o bem e o mal, isso é, tudo o que se sabia
que é desejável. Para apoiar esta parte da tentação, Satanás utiliza com más intenções o nome atribuído a essa árvore. Ele pretendia ensinar o conhecimento prático do bem e do mal. Isso é, do dever e da desobediência. E ela provaria o conhecimento experimental do bem e do mal, isso é, da felicidade e da desgraça. Nesse sentido, o nome da árvore era um aviso para que não comessem dela. Ia ter problemas o ser humano mesmo não comendo da árvore? Sim, teria. Porque esse corpo não foi feito para viver eternamente. Não foi feito. O que é corruptível precisa se transformar em corruptibilidade, diz a palavra de Deus. Nesse sentido, o nome da árvore era um aviso para que não comessem dela. Mas ele distorce o seu significado e o perverte para a destruição dos dois. Como se esta árvore pudesse lhes dar um conhecimento fictício e especulativo das naturezas, das espécies e das origens do bem e do mal. Veja, tudo isso ocorreria imediatamente. É interessante porque uma vez eu estava ouvindo, né? A gente não assiste, a gente ouve aquela CBN, e aquele que morreu há pouco tempo, o Dimenstein, Gilbert Dimenstein, ele estava falando com o Heródoto, que era o apresentador, o âncora naquela oportunidade, e ele disse assim que nos Estados Unidos as crianças não estavam mais levando aquela mochila enorme nas costas, pesada, cheia de livros, mas tinha se comprado para eles um notebook, e toda a literatura que eles precisavam estava dentro do notebook. E que agora ficava mais fácil estudar. O interessante é que, falando tudo isso, tal, né, que agora eles teriam mais capacidade de aprender, aquela coisa toda. Aí no final o Heródoto, que tem bastante idade, é professor, disse assim: mas Gilberto, precisa continuar lendo, né? O homem queria ter o conhecimento do bem e do mal simplesmente comendo uma fruta. No dia em que comerem dessa árvore, vocês sentirão uma mudança repentina e imediata para melhor, disse Satanás para eles. Imagina, Deus queria passar para eles, durante anos e anos e séculos talvez, o conhecimento do bem e do mal. Mas o homem não podia esperar. Satanás vem com uma ilusão, dizendo que, olha, basta comer e vocês vão saber de tudo. Olha que beleza. Vocês vão ser como Deus, vocês vão ser oniscientes, vão ser onipotentes, vão saber de tudo, não vai ter mais nada oculto para vocês. Como esse? Olha, eu já estou levando o laptop, eu já estou preparado para fazer uma prova. Não! Se você não vê o que está dentro do computador, se você não estudar o que está dentro do laptop, você não vai saber nada. O laptop vai saber, o tablet vai saber, mas você vai continuar ignorante. Veja, agora em todas essas insinuações, o inimigo pretende gerar neles, em primeiro lugar, um descontentamento com a sua condição atual. Como se ela não fosse tão boa como poderia ser e como deveria ser. Observe que nenhuma condição por si só trará contentamento, a menos que a mente seja levada a isso. Nós temos aquele tipo de coisa que diz assim: eu moro numa casa, quero morar num apartamento.
Eu moro num apartamento, quero morar num apartamento tal. Eu moro em determinado bairro, quero morar em tal lugar. Eu estudo em determinada escola, mas o que eu queria era outra escola. Eu trabalho em tal lugar, mas o meu desejo não é trabalhar aqui, é trabalhar em outro lugar. É fazer isso, é fazer aquilo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo de novo, alegrai-vos. Em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus. O pastor Fábio falou disso alguns dias atrás, aí, não me lembro se foi no domingo passado ou na quinta-feira. Dai graças. Dá graças de tudo. Se Eva e o seu marido, Adão, tivessem dado graças a Deus e dito para a serpente, sai de mim, sai daqui, o que teria acontecido? Eles não teriam passado pelo que eles passaram. Teriam que ter passado? Era a vontade de Deus. Deus tinha um plano para isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você não quer sofrer? Faça como Deus está dizendo. Deus é quem tem razão, não eu, não o ser humano. Adão não estava tranquilo nem mesmo no paraíso. Adão, junto com a sua mulher Eva, não estavam tranquilos nem no paraíso. Tinham tudo que comer, tinham tudo de bom, tinha a presença confortadora de Deus. Todas as tardes Deus passava para falar com eles, ensiná-los e dar. Mas estava bom? Não. Por quê? Porque é do ser humano não estar contente com aquilo que Deus lhe dá. Vocês não precisarão mais de Deus. Veja, Adão não estava tranquilo nem mesmo no paraíso. E se a gente for mandado para o paraíso, também nós vamos ficar. Por quê? Porque é da nossa natureza. E os anjos também não estavam. O que aconteceu com os anjos? Não guardaram sua posição inicial, ou sua natureza. Antes pecaram, seguiram Satanás. Em segundo lugar, a ambição da primazia, como se eles fossem adequados para serem deuses. Veja, eles queriam ser o maior de todos. Satanás tinha se destruído ao desejar ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. E por isso procurou infectar os nossos primeiros pais para arruiná-los. Veja, o inimigo lhes insinua que Deus não tinha bons desígnios para com eles. Só um minutinho aqui. Com eles também. O inimigo insinua que não tinha bons desígnios para eles. Que Deus não tinha um bom desígnio para eles. Mas essa parte nós vamos ver na semana que vem. Semana que vem a gente paramos aqui e vamos ver a terceira maneira como Satanás agiu. Primeiro, ele distorceu a mensagem. Em segundo, ele disse que que não teria perigo em pecar. E agora nós vamos ver que ele distorceu o desígnio de Deus para com os homens, para com Adão e Eva. Semana que vem a gente vê isso. Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe. Que essa aula possa penetrar no seu coração. Vamos curvar nossos frontes uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer por mais esse momento na tua presença, estudando a tua palavra.
estudando o nosso inimigo, que esse estudo possa fazer com que nós sejamos mais fortes, possamos resistir ao diabo, como diz a tua palavra, e ele fugirá de nós. Abençoa cada palavra que foi dita aqui, porque ela é a palavra, não minha palavra, mas a palavra de Deus. E que ela possa florescer ou germinar em nosso coração, dando fruto na qualidade de almas salvas e também do crescimento em Cristo Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, que semana que vem possamos continuar estudando a tua palavra. Louvamos o teu nome, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.